meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu chat GPT. Hoje eu não vou aparecer na sua tela, fiquem tranquilos, hoje somente vão escutar minha voz. Que acontece que eu quero utilizar assim, tipo, o espaço, saber que não estou atrapalhando. Realmente eu não conto com uma ferramenta de edição de vídeo muito boa. Então, mas como o importante é o conteúdo, o importante é que vocês estão aprendendo aqui, e o importante é saber utilizar a ferramenta do ChatGPT para poder melhorar o nosso site. Então, bora nessa. O que vai se preocupar é com isso. E hoje a gente começa mais de cheio com o CSS, certo? Então, para isso eu tenho aqui umas certas abas abertas já, né? Para algumas coisas que vamos fazer. O primeiro que eu vou fazer, eu estou aqui na aula 11, então vou abrir aqui meu site, certo? Deixa eu fiz umas. Beleza. Uma vez aberto o site, vemos. Não tem nada diferente aqui. Só que este aqui, eu quero que ele chegue a ser. Já está aqui. E chega a ser isto daqui. Com esta aparência que tem isto daqui. Você vai falar, caramba, então a gente vai ter que trabalhar muito. E sim, a gente vai ter que trabalhar muito, porém, vamos a ir vendo como vamos a ir fazendo esse trabalho. Tem dois jeitos de você fazer seu trabalho em CSS. O primeiro, verdade, é você ir trabalhando por partes. Então, tipo, trabalhamos primeiro no cabeçalho, que seria toda esta seção daqui. Depois vamos trabalhando em cada uma das seções, das divisões dos parágrafos do conteúdo principal, e depois trabalhamos no footer, certo? E basicamente esse é o jeito que eu gosto de trabalhar. Mas a gente vai ir seguindo a nossa trilha de estudos recomendada pelo ChatGPT, e a gente vai hoje aprender estas informações. Então, com essas informações a gente vai ir começando a entender um pouco mais, certo? Então, vamos lá. Vamos criar um novo chat e eu vou copiar este conteúdo aqui. Estou aqui no editor de texto, certo? E vamos a ver então o que a gente vai fazer. Vamos a pedir um novo chat e vou pedir aqui então para o ChatGPT me explicar como selecionar elementos HTML com CSS. Aí então fala que você precisa utilizar seletores. Existe um seletor de alimentos que seleciona todos os elementos. Beleza? Seletor de classe que seleciona todos os elementos que possuem um determinado valor ou atributo de classe, certo? E seletor de identificador. Seletor de atributo é um atributo dentro valor de um atributo especificado. Por exemplo, para selecionar todos os links que se abrem em uma nova janela, você pode utilizar o seletor A. Beleza. E esses são apenas alguns exemplos de seletores CSS. Qual é a diferença entre uma classe e um identificador? Uma classe e um ID são dois seletores CSS mais comuns usados para selecionar elementos. Uma classe é um seletor que é usado para agrupar elementos HTML que compartilham características semelhantes. Beleza? E um ID é um seletor que é usado para identificar exclusivamente um elemento único, como o header. Beleza? Interessante. Beleza, então, já sabendo esta informação, vamos ver como aplicamos isso no nosso código. E eu vou explicar isso como eu gosto, de um jeito visual, porque aqui está ficando muito lá, e a gente não está conseguindo entender tudo completamente. E aqui vemos esta última parte. Lembram que eu falei para vocês que a gente poderia utilizar o Doubler, utilizou a vez passada? Bom, também está no CodePen. Ele é muito legal. Você vem aqui, eu deixo o link como de praxe, e aqui você coloca seu material HTML, seu material CSS, seu material JavaScript, se você precisar. Se não, você pode fechar. Acho que tem aqui uma opção de fechar. Conheço muito bem. Pode colocar de lado, tá vendo? Eu coloquei meu HTML aqui, meu CSS aqui e meu JavaScript. Não vou utilizar JavaScript, vou utilizar mais estes dois, beleza? E aqui eu vou ver o site. Então, o que fazemos?
Venimos aqui, Ctrl A, Ctrl C, venho aqui, pá, coloquei tudo, certo? E aqui ele me está mostrando tudo. Volto a falar, ele não vai me mostrar o link, a imagem, porque ele não consegue carregar a imagem. Lembrando que o link da imagem que eu coloquei aqui, cadê? Não consigo ver aqui, um pouquinho assim, consigo ver melhor. A imagem que é esta daqui, ela onde está? Ela está na minha pasta. Então, se eu colocar isto como um link de uma imagem que está na web, certo? No meu site, aí sim eu consigo ver, certo? Então, a gente vai trabalhar isso um pouquinho lá na frente, não nos vamos preocupar com isso por agora. A gente o que vai se preocupar é por entender como funcionam os identificadores, certo? Em CSS, a programação é muito simples, muito simples. O que eu vou utilizar, certo? Vamos supor que aqui eu quero trabalhar no meu cabeçalho, certo? No meu cabeçalho, então eu vou colocar header, certo? Aí eu abro uma chave e neste espaço no meio é que eu vou fazer as mudanças que eu quero. E aí eu posso utilizar, colocar a cor, a fonte, colocar a cor das letras, tudo isso. Por exemplo, eu vou colocar agora simplesmente color. Eu já falei em outra aula, que eu vou explicar melhor, uma aula sobre as cores em HTML. Aliás, vai ser a próxima aula, para a gente não ir deixando isso para o último. Vai ser a próxima aula. E eu vou explicar melhor as cores. Mas o primeiro que vocês têm que entender é que você pode utilizar o nome das cores em inglês. Por exemplo, aqui eu vou utilizar red, como já vimos em uma aula passada, certo? O que fez ele? Ele me trocou, tá vendo? Todo que corresponde ao meu header. Que corresponde ao meu header? Tudo isto, certo? Não é isso que eu tenho aqui. Eu não tenho aqui como se chama? O identificador, né? O título da minha página. Eu não tenho aqui meus navegadores, meus links. Eu não tenho aqui a imagem. Então, tudo isso faz parte do meu header, certo? Então, inclusive, como quando não aparece a imagem, ele tem que me mostrar isto aqui, que é exatamente isto aqui que está mostrando, certo? Então, como eu não tenho outro header aqui, e eu não tenho que me preocupar, se eu quero que as letras sejam em vermelho, eu não tenho que me preocupar que vai ser alterado nada mais aqui. Mas se agora, se eu fizer isso com um P, aí se muda, porque eu tenho vários parágrafos, inclusive dentro de meu rodapé eu tenho um parágrafo, certo? Este que está aqui. E aí se muda o negócio, aí fica diferente. Então, aí é que vamos à parte de colocar identificadores. E então eu posso utilizar dois tipos de identificadores, como nos falou o ChatGPT. Eu posso utilizar as classes, que quando eu vou aglomerar, e eu posso utilizar um identificador. Por exemplo, vamos supor que aqui no meus divisores de parágrafos, certo? Eu vou utilizar que eles vão ter a class, e aqui eu vou especificar que este é class parágrafo, certo? E eu vou colocar isso também em outro div que tenho aqui, numa cobertura. Uma cobertura até aqui. Ctrl C. E no meu outro div que eu devo ter por aqui. Beleza. E aqui, então, para eu mudar as classes, eu utilizo um ponto e utilizo o nome que eu coloquei na classe. Parágrafo. Beleza. E agora ele me mudou todo. Vocês viram que no anterior ele não mudava isto. Por quê? Porque agora eu não estou falando somente o parágrafo, sino todo que estiver dentro dessa tag. Todo que sejam os títulos, né? O conteúdo do parágrafo, todo o que esteja dentro dele
ele vai mudar, certo? Ah, mas eu quero que tudo dentro do parágrafo, vamos supor que eu estou nessa segunda, que seria este daqui. Todo dentro dessa classe, eu quero que fique vermelho. Porém, eu quero que o que está neste parágrafo fique em azul. Aí eu venho e coloco um identificador, porque ele é mais forte, ele é mais potente, ele é um nome específico para esse objeto em específico. Aí eu vou colocar para esse identificador blue. A gente utiliza melhor sintaxe e a gente vai utilizar uma melhor sintaxe. Eu simplesmente quero que vocês entendam visualmente o que nos quis dizer o ChatGPT na aula, na pergunta que a gente fez. Então aqui eu coloco blue. Você está vendo que aqui eu estou utilizando a tralha, certo? Porque este é para identificador. E aqui eu vou falar que o color é o blue. Você vê como mudou? Aqui. Então, por isso é que ele nos fala que esses são os identificadores. Aqui em nossas tags, dependendo do que nós queremos modificar ou não queremos modificar, ele vai ir trabalhando assim, certo? O que a gente vai fazendo é, para não ir trabalhando aqui desse jeito tão talvez fique um pouco difícil para vocês se adaptando, a gente vai fazer isto aqui, certo? E vai ir vendo de uma vez em nosso site. Mas como eu vou fazer isso? Eu já falei para vocês que a gente não vai criar, que a gente não vai fazer nem no nem colocar as mudanças de CSS, as características, né? Do CSS que queramos mudar nem dentro da tag, nem dentro da head, certo? A gente vai colocar isso, aqui está me faltando uma, nem dentro do head, a gente vai colocar isso onde? A gente vai colocar isso no, no head, mas como um arquivo à parte, certo? Então, a gente vai perguntar, acho que ele já tinha nos falado isso anteriormente, mas vamos voltar a perguntar. Como enlazar um arquivo CSS no HTML? Ele vai explicar aqui como você faz o link. A gente vai simplesmente copiar o arquivo. Você faz isso na secção head. Tá. Ele está explicando aqui o passo a passo. Beleza, eu vou deixar o passo a passo como de praxe lá na explicação do curso, mas o que eu queria era exatamente esta partinha daqui. Tá? E eu vou pegar aqui, se ele não se mexer mais, isso. Eu vou fazer duas coisas, certo? Eu vou fazer a primeira, que é colocar o link, né? O link, o nome a referência do arquivo, certo? O tipo de relação é uma folha de estilo, né? E vai ser texto CSS, é o tipo. E aqui eu vou simplesmente, né? Vou parar aqui, não. Aqui. E vou criar mais um arquivo que se vai chamar style, porque esse foi o que colocamos, e é que muito se utiliza por padrão, style.css, certo? E este vai ser este meu arquivo aqui, vai vir a funcionar como esta informação que eu tenho aqui. Tanto que, se eu fizer aqui as mudanças, como eu falei, vou salvar aqui, né, porque eu acrescentei, e venho aqui no meu estilo, e vou colocar header. Beleza. No header eu quero que ele fique com o color, pronto, 2 pontos, red. E aqui, por eu estar trabalhando no IDE, ele é muito melhor, tanto que ele aqui me permite escolher na gama das cores que eu quero, certo? E aí, então, o que eu posso fazer é, dou Ctrl S aqui, venho no meu site, recarrego e voilà!
Está todo em vermelho. Até os pontinhos daqui estão em vermelho. Ah, mas esto ficou em azul. É porque eles são links, a gente vai ter que ir trabalhando eles de uma forma diferente. Ah, e como isso vai ficar em isto? Bom, a gente também vai ir trabalhando isso de uma forma diferente, certo? O que mais temos que ver? Selectores de classe, de ID, selectores de atributo. Os selectores de atributos é isto que eu tenho aqui. Esses são meus atributos, os atributos que eu estou colocando dentro desta tag, ou dentro desse identificador, ou dentro de essa classe, certo? Então, meus atributos, por atributos eu vou ir trabalhando um pouquinho mais lá na frente. Por enquanto, a gente vai ir tentando dar forma às coisas. A foto também aqui eu vou mudar. Eu tenho uma foto que eu vou poder utilizar bem parecida com este tamanho e o que a gente vai mudar depois. Beleza? Então, gente, por hoje é esta aula até aqui, certo? Dando nossos primeiros passos, a gente então, já sabem, vai ir trabalhando aqui no Podepem. Podem abrir sua conta aqui, criar, ela não tem custo nenhum. E aí as coisas que você for fazendo vão ficar já salvas aqui. Então também é um jeito de você ir criando um repositório, mas particularmente para quem trabalha com front-end. E eles têm umas coisas bem interessantes, uma comunidade bastante forte, então é muito interessante para quem está começando na área de front-end. Eu fico por aqui, então, e a gente se fala no próximo vídeo. Até!